Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso de terapia do esquema, modelo Jeffrey Young. Hoje nós vamos ver o segundo módulo, o módulo de fundamentos neurológicos, certo? Lembrando que esse é um curso inteiro de terapia do esquema, o conteúdo programático está aqui naquele cardzinho que fica as informações abaixo do vídeo, tá bem? Nós vamos ver primeiro toda a base teórica em alguns módulos, para depois nos módulos finais nós irmos para as bases práticas de intervenção, fase de avaliação e fase de intervenção, que se divide em intervenções cognitivas, experienciais e comportamentais. Nessa prática, eu pretendo colocar aqui alguns tantos roleplays de eu atendendo para vocês e eu comentando os atendimentos para você ver, de certa forma, na prática, como que funciona a terapia do esquema, tá? Mas antes de nós vermos a parte prática, nós temos que ter um bom fundamento teórico, tá? Bem, módulo 2 este. Se você não assistiu o primeiro módulo, corre lá no canal, que ele vai estar ali disponível, certo? Módulo 1. Muito bem. Vou iniciar aqui, então, o compartilhamento de tela da segunda aula e vamos a ela. Muito bem, pessoal. Aqui está nosso curso de terapia do esquema, modelo Jeffrey Young. Segundo módulo, fundamentos neurológicos. Apertem os cintos que vamos dar a largada aqui. Bem, eu gosto sempre de usar analogias e metáforas porque eu acho que ajuda a clarear na mente do estudante, na mente daquele que está aprendendo, ilustrar o funcionamento de determinados pontos teóricos e depois a gente vai para a teoria, tá? Então, analogia do morro e da bicicleta. Aqui uma analogia em relação ao cérebro e suas funções, ou as rotas neurais que vão sendo criadas. Imagine que o nosso cérebro, quando a gente nasce, ele é uma espécie de morrinho. Imagine um morrinho verde, de grama, cortadinha, bonitinha. Quase um morrinho virgem, quase completamente verdinho. Ele tem ali algumas marquinhas já de nascença, um pouco uma falhazinha num canto, um pouquinho de grama mais alto no outro, mas no geral ele é quase uma planície, assim, no sentido de verdinho, sabe? Tudo bonitinho. E imagine que chega perto desse morrinho uma pessoa caminhando com uma bicicleta. Ela tá andando de bicicleta, ela chega perto desse morro, ela tira a bicicleta, né, sai de cima da bicicleta para subir esse morro com a bicicleta ao lado. E ela sobe essa bicicleta, ela sobe esse morro, perdão, com a bicicleta ao lado, porque fica muito ruim pedalar morro acima. Ela sobe caminhando com a bicicleta ao lado. Conseguem visualizar? E as rodinhas da bicicleta, quando ela sobe, fazem pequenas marquinhas nesse gramado quase virgem. Seria essa imagem daqui, ó. Fazem pequenas marquinhas. E aí, quando a pessoa vai descer o morro, ela aproveita que já tem uma trilhazinha e desce ali pelas mesmas marquinhas. Agora imaginem que chega uma outra pessoa, depois de um tempo, também ciclista, com uma bicicleta ao lado, e vai subir aquele morro. Como ela já vê que tem um pouquinho de uma determinada rota, ela tende a encaixar, é mais fácil para ela encaixar a bicicleta naquela rota já criada. E ela sobe por aquela rota, e ela desce por aquela rota. E aí chega uma terceira pessoa e faz a mesma coisa. E ela sobe por aquela rota, desce por aquela rota. Por quê? Porque é mais fácil colocar ali. Soa mais convidativo, é um caminho já um pouquinho trilhado. Tá? Ao passar do tempo, o que começa a acontecer? Essa pequena rota começa a ficar uma rota, que daí essa imagem aqui, à minha direita, talvez à esquerda de vocês, né? Esta imagem aqui que eu estou sublinhando, começa a ficar uma rota grande, uma trilha, caminho, uma estrada, essa parte marrom. E o redor começa a crescer grama, começa a ficar cada vez mais difícil uma pessoa chegar com sua bicicleta e não usar essa mesma rota. Vocês conseguem entender?
Ela teria que desbravar com o facão aqui essa rota virgem para criar uma nova rota. E criar o hábito. E várias pessoas irem por essa nova rota e descer por essa nova rota para criar uma parecida com o que aqui já tem. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o morrinho e a grama é o cérebro de vocês. E essas pessoas chegando com bicicletinhas são as experiências que vocês vão tendo ao longo da infância. O carinho que o pai dá, que a mãe dá, a proximidade que eles dão, que eles não dão, as trocas, como é que são as conversas, se a pessoa é afetiva, não é, se a pessoa é violenta, não é. Todas as experiências de vida, elas começam a marcar. E como os nossos cuidadores, e a gente viu isso no módulo 1, de fundamentos e pressupostos, tem as mesmas características, têm as mesmas qualidades e as mesmas ausências, ou seja, eles vão repetir o seu jeito de ser com a gente, eles vão repetir algumas rotas com a gente. E isso vai se solidificando. E a gente vai criando na nossa cabeça caminhos neurais, rotas neurais, fortificando na nossa cabeça essas rotas a partir das experiências e vivências que a gente vai tendo na nossa infância. Nosso cérebro também funciona de um ponto de vista darwiniano, que é use ou perca. Se a gente exercita determinados caminhos, eles ficam cada vez mais presentes e constantes. E se a gente não exercita determinados outros caminhos, isso vai ficando cada vez mais difícil. Isso é muito ilustrado pelo hábito. É difícil criar um hábito novo, mas uma vez que você cria, é difícil largar o hábito. Faz sentido? Então, isso vai ser importante, porque quando nós vamos ver lá na parte de tratamento dos nossos pacientes pela terapia do esquema, nós vamos ver que vão ter rotas construídas, rotas não muitas vezes adaptativas, mas foi o melhor que o paciente conseguiu fazer lá atrás. Mas, por exemplo, um exemplo bem clássico que eu sempre trago, uma pessoa que desenvolveu a rota de que as relações não são confiáveis, porque o pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, vamos dizer assim, certo? Criou essa rota. O pai ia, às vezes voltava, às vezes não voltava. Esquema que a gente vai ver que se chama de abandono. E a criança criou essa rota de que qualquer bicicletinha que chega perto, qualquer situação que acontece perto do dia a dia dela, ela já lê, já entra nesse ciclo de vou ser abandonado, vou ser rejeitado. Então, de repente, o namorado diz: eu vou ir no shopping sábado à tarde, sei lá, levar uma blusa para consertar. E ele vai lá no shopping e leva a blusa. E tá muito cheio o shopping e ele demora na fila. E o celular dele tá sem sinal. E ele demora para voltar. E essa paciente pega essa bicicletinha, essa situação já encaixa aqui, dizendo: ele me trocou, aconteceu algo, ele morreu, ele não vai voltar. Porque essa foi a experiência, essa é a rota que ela desenvolveu. Vocês conseguem entender? E isso pode ser tranquilamente entendido por rotas de comunicações neuronais a partir de sinapses, que nós vamos ver adiante. As conexões que o nosso cérebro vai criando e vai alimentando dentro do próprio cérebro, que vai se alimentar depois, né, vai se comunicar depois com o sistema nervoso do nosso corpo, que nós vamos ver adiante, que vai ativar uma mensagem de perigo constante para o nosso corpo. Claro, se chega uma bicicletinha aqui e qualquer situação gatilho já entra nessa rota de vou ser abandonado, algo horrível aconteceu, isso vai ativar no nosso corpo que nós vamos ver o sistema nervoso simpático de luta ou fuga. Algo perigoso está acontecendo e nosso corpo vai começar a reagir como se algo muito perigoso estivesse acontecendo, lançado muitas vezes pelo poder do hábito da nossa imaginação. Ok? Então, para entender um pouco a questão de que se fala genética, epigenética, né, o que é adquirido no sentido pelos nossos pais e o que é adquirido pelas vivências que nós temos na nossa infância e etc. Ninguém tem ao certo essa resposta. Nature versus nurture. Né? Não temos essa resposta. Normalmente os professores falam, 50%.
nas aulas, né? 50% é genético, 50% é ambiental. 50% é genética dos seus pais, você ser tímido ou não, e 50% são hábitos adquiridos, essas rotas traçadas aí na infância. A verdade, a gente não sabe quanto é que é. 50% é um chute elegante ali, né? Uma saída política. A gente não sabe quanto é que é, mas a gente sabe que tem muita influência do ambiente. Pelo seguinte, pelo seguinte, a genética, ela condiciona a anatomia do sistema nervoso central. Então, pessoas vão ser mais sensíveis ou menos sensíveis a, por exemplo, ligar um sistema de alerta de perigo que nós temos dentro do nosso corpo, a ver as situações como perigosas ou não. Por exemplo, ok? Existem pessoas que vão precisar de maiores gatilhos, outras menores gatilhos. Talvez para uma, essa questão do namorado se atrasar não ative tanto quanto para outras pessoas, puramente geneticamente falando. Okay? Então, cada pessoa tem um padrão de rede neural único para cada um de si. Isso é o que a gente chama de repertório primário. É genética que nós herdamos dos nossos pais. Pai e mãe, né? Da cruza, literalmente. Agora, e até então se acreditava que era isso, a genética é isso que tem, o cérebro se matura lá pelos 19, 20 e poucos anos, fechou o cérebro e é isso que a pessoa vai ser pro resto da vida. Aí, começa a se estudar a epigenética. A ideia de que experiências de vida, principalmente as infantis, mas não somente as infantis, a gente vê que hoje em dia o cérebro está sempre aprendendo, está sempre evoluindo, bem nessa lógica darwiniana do use ou perca. Um hábito, ele sempre pode ser quebrado, por mais difícil que ele seja. Por mais que você tenha tido uma infância catastrófica, entre aspas, no sentido de abandono, negligência, maus tratos, se você tiver uma experiência diferente contínua daqui para frente, mesmo você tendo 30, 40 anos, você vai alterar, em algum grau, as suas respostas. E isso é o que nós chamamos de epigenética. A genética que muda ela mesma, dependendo da resposta que o ambiente dá. Mesmo que você tenha uma genética ruim dos seus pais, por exemplo. Eu tenho uma genética para ficar obeso. Meu pai e minha mãe são obesos, têm problemas de retenção de líquidos, etc, etc, etc. Dependendo do ambiente, se eu me alimento bem, se eu faço exercício, isso pode alterar minha genética, ok? Isso se chama epigenética. Um exemplo assim só para ilustrar, tá, gente? Não é a tópica da aula, questão de obesidade e tal. Então, experiências de vida e os estímulos que nós recebemos na infância é o que nós chamamos de repertório secundário. Repertório primário é esse, é o genético, é o que vem do nosso pai e mãe. Repertório secundário é o adquirido no sentido de experiências infantis. Como nós nos relacionamos com nós mesmos, o outro e o mundo. Certo? Ela está relacionada à sobrevivência e adaptação. Atribui valores aos estímulos e os categoriza. Pouco que a gente viu lá no módulo passado, né? De esquemas iniciais desadaptativos e esquemas. Aquilo altera a estruturação genética do indivíduo, certo? Antes não acreditava que era possível, hoje já consegue se entender que sim. Bem, como tem, e a gente vai ver na temática adiante, tem uma aula específica sobre isso, né? Uma aula chamada Emoções e Comportamento Humano, que eu coloquei aqui no canal. Tudo isso é mediado, a ponte de contato entre todas essas mudanças que são meio inconscientes para a gente, né? A gente não consegue ver os nossos genes se alterando, as experiências sendo formadas, etc. Ela se comunica com o nosso consciente através das emoções que nós vamos sentir. Isso vai ser importante para você que é psicoterapeuta. Nós vamos ver mais adiante, pois as emoções são uma ponte, são um marcador, uma ponte de entrada para o nosso paciente, ok? As emoções, elas vêm comunicar coisas que não estão bem, né, no paciente. Uma tristeza vem comunicar alguma necessidade não suprida, uma raiva vem comunicar algum limite violado e assim por diante. Aqui o que vocês têm que saber é que existe uma componente genético, de temperamento, que vem do meu pai e da minha mãe e é herdado,
para questões físicas, como probabilidade de desenvolver um câncer, por exemplo. É genético, mas dependendo das vivências que a gente tem, a gente pode desenvolver esse câncer ou não desenvolver esse câncer. Também. Por isso que, não sei se vocês lembram, para quem é mais antigo vai lembrar, nos anos 2000, tinha toda uma linha, aparecia nos programas de televisão, do Fantástico, a codificação do genoma humano. Vocês lembram isso? Que o genoma humano vai ser codificado, e aí nós vamos descobrir o segredo da vida através do genoma, vai dar para prever como a pessoa vai ser, como ela vai se comportar. O que aconteceu com isso? Nada. Porque não adianta a gente olhar para os genes, olhar lá para as células e entender que tem alguns componentes, quer dizer, não que não adianta, mas assim, não vai ser determinista. Nós olharmos isso, nós não vamos conseguir prever como é que vai ser o indivíduo. Vocês se lembram disso, do genoma humano e tal, as pessoas pagando milhões para codificarem o seu genoma, etc, etc, etc. Tinha tudo um burdunço em relação a isso. Por quê? Porque o que importa é como esse repertório primário interage com esse repertório secundário, das vivências. E ele se altera o primário a partir dessas vivências. Ok? Como esse seria o quadrinho que eu coloquei ali da graminha da bicicleta, só que aqui em termos mais teóricos. Ok? Nós temos 100 ou mais, 100 bilhões de neurônios, em média, aproximados no nosso cérebro. Tá? É muito neurônio. Tá? É uma rede absurda de neurônios. Esses, não lembro se era uma coisa assim, se tu enumerar um atrás dele, dava para ir para a Lua e voltar, alguma coisa desse tipo. É muito neurônio, 100 bilhões. Tá? Quase a conta bancária do Neymar, 100 bilhões. Um pouquinho menos, mas quase lá. Aí, um neurônio, para vocês terem uma ideia, ele se comunica com outro neurônio através de uma sinapse. O neurônio, ele fica isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro, tá? Um neurônio, ele fica pertinho um do outro. Olhem para mim, não para a imagem, tá? Ele fica pertinho um do outro. Deixa eu me aumentar aqui. Esse é um neurônio, esse é outro. Eles não tocam, eles ficam próximos um do outro. E essa fenda, que se chama fenda sináptica, eles emitem aqui, através de uma questão de neurotransmissores, eles se comunicam através dessa fenda sináptica. Tá? Eles emitem, vocês podem ler como energia, vamos chamar assim popularmente, para um neurônio ativar o outro através de um impulso elétrico. Tá bem? Deixa eu voltar ao compartilhamento aqui. Isso é importante para vocês entenderem, porque os medicamentos, por exemplo, antidepressivos, etc., eles vão atuar aqui, nessa questão da fenda sináptica. Alguns, por exemplo, inibidores de recaptação de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que tem ali essa fenda sináptica e ele vai atuar neste ponto, para ativar mais ou menos determinados neurônios. Tá? Então, quando a gente toma medicações psiquiátricas, normalmente eles vão agir neste ponto, na comunicação de um neurônio com o outro. E aí, pensa um neurônio com outro, um neurônio com outro, 100 bilhões de vezes. Eles criam redes neurais. Eles criam redes neurais. Existe uma rede de neurônios entre áreas que se comunicam. Aqui seria a graminha daquele nosso morro. Tá? E à medida que vai sendo usada uma determinada rota de ativação sináptica, vai se tornando aquilo padrão, o default. As marquinhas da bicicleta, de subida e descida. Ok? É engraçado ver como o nosso corpo ele tem vida própria, né? Cada bichinho desse, seja uma célula, seja um neurônio, é um serzinho que habita dentro da gente, quase como se ele tivesse uma vida própria. Nós somos uma grande estrutura de massa que armazena bactérias, neurônios, células, um monte de coisa que vive dentro da gente. A gente é como se fosse um mini planeta Terra, que tem um monte de ser habitando. Ok? Isso é bem curioso. Né? Mas o que vocês têm que entender nesse slide? Que os neurônios se comunicam por sinapses, tá bem? Que se chama fenda sináptica,
Eles criam redes neurais e existem caminhos nessas redes neurais que são repetidos e, portanto, facilitados. Cria-se o hábito de ativação na história de vida do nosso paciente. O que isso tem a ver com o nosso paciente? Vamos voltar lá na primeira aula. Necessidades emocionais básicas não supridas. O paciente começa a internalizar através dessas rotas, marquinhas de bicicleta que vão se tornando estradas, rotas repetidas de que meu pai é violento comigo, rota 1. Meu pai é violento comigo, rota 1. Meu pai é violento comigo, rota 1. Daqui a pouco eu começo a pensar, as pessoas são violentas, os relacionamentos são violentos. Aí eu chego na vida adulta, encontro um parceiro lá no Tinder, vou sair com ele, e se ele me violentar? E aí eu chego um pouco perto dele, gosto, a gente fica um tempo, e ele sai, diz que, sei lá, vai na esquina comprar pão, eu já algum gatilho, e aí ele volta com uma sacola, eu já penso, nossa, ele tá trazendo uma arma, nossa, ele vai me violentar, tem alguma coisa errada, eu não vou deixar ele ficar perto de mim. Tudo isso ativado por uma rota que tem a ver com as experiências que eu tive lá na infância. Claro que eu estou trazendo um exemplo bem extremo, só para ilustrar, mas normalmente não precisa ser relacionado à violência ou agressão, pode ser relacionado a como eu me vejo, eu não sou digno de receber amor, e eu me aproximo de alguém e não quero me abrir para alguém porque acho que esse alguém não vai gostar de mim, né? Por quê? Porque daqui a pouco eu não recebi essa base, esse amor lá dos meus pais. Tudo isso tem a ver com essas rotas que vão sendo criadas e repetidas, tá bem? É assim que se manifesta no nosso cérebro. Outro ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui na aula, pessoal, e isso eu também já coloquei na aula de personalidade humana, para quem quiser assistir. É uma aula mais simples, dirigida talvez a um público leigo, mas que traz essa fala. O nosso cérebro, ele na verdade é um cérebro tripartite, ele tem 3 cérebros em um. O primeiro cérebro que nós temos, no ponto de vista também evolutivo darwiniano, tudo que nós vamos ver de neurobiologia tem a ver com Darwin, tem a ver com processo evolutivo, cadeia evolutiva, tá bem? É um livro que eu recomendo muito de Darwin, ou o livro texto dele, A Origem das Espécies, para quem quiser entender um pouco mais sobre. Tá? De processo de seleção natural. O que é seleção natural? Ao longo de milhares de anos, os seres foram sendo selecionados para se adaptar ao ambiente. Então, daqui a pouco, o Darwin achou lá um passarinho que tem um bico super fino, assim, parece uma vara de pescar, e aí ele achou uma flor que continha lá dentro o pólen, que só esse pássaro encaixava ali. Isso é seleção natural. Ao longo do processo evolutivo de reprodução desse pássaro, foi sendo selecionado gente quem tinha bicos maiores. Aí quem tinha bicos maiores copulava com quem tinha bicos maiores e nascia um pássaro com bico maior ainda, porque ele tinha maior vantagem evolutiva, né? Ele conseguia sobreviver, porque ele conseguia se alimentar dessa flor e passava seus genes adiante. Isso é seleção natural. Aqueles que tinham um bico curto, neste contexto, com essa flor, não sobreviviam. Agora, se tivesse um outro contexto de uma flor que daqui a pouco fosse só o bico curto que pudesse alcançar, a seleção natural favoreceria os animais de bico curto, num processo de que eles conseguiriam ter alimento, eles conseguiriam sobreviver e eles passariam seus genes adiante. Tá? Bem, mais ou menos isso é seleção natural e o ser humano ele é fruto da seleção natural. Eu vou explicar como a seleção natural operou no cérebro. Nosso cérebro também foi evoluindo. Primeiramente, quando herança dos répteis, porque numa cadeia evolutiva animal, primeiro vieram seres d'água, certo? A vida se originou lá nos oceanos, micro-organismos nos oceanos. E depois os animais nos oceanos. E depois os animais conseguiram, daqui a pouco, ficou um animal meio híbrido, que saía do oceano e conquistou a Terra. Aqui eu estou tirando as plantas da jogada, tá? E aí esses animais viraram, daqui a pouco, répteis. Esses répteis aves. E daqui a pouco vieram os mamíferos. E dos mamíferos, mais especificamente dos macacos bonobos, veio o ser humano. Tá bom? Então nós temos herança cerebral desta evolução que foi acontecendo. O nosso primeiro cérebro, nós temos 3 em 1. Nosso primeiro cérebro
É um cérebro instintivo, é um cérebro reptiliano. É o cérebro que faz a gente se manter vivo, faz a gente ter equilíbrio, faz nossa circulação funcionar, faz nosso coração bater, faz a gente, daqui a pouco, ter as funções dos órgãos vitais, etc. Tudo isso a gente faz de forma inconsciente e automática. E é o cérebro reptiliano que faz. Ao passo que do réptil veio para o mamífero, criou-se o cérebro emocional, o sistema límbico. Os mamíferos, portanto, eles têm emoções, ok? Seu cachorrinho, seu gato, eles sentem com mais intensidade as emoções, afeto, ok? E isso também tem a ver com... Veja como é a seleção natural, né? Os répteis, a estratégia evolutiva deles, como eles não têm afeto pela sua cria, eles não têm cérebro emocional. Uma tartaruga coloca centenas de ovos e não fica cuidando desses ovos. Mas como ela tem a capacidade de colocar centenas de ovos, algum deles vai vingar. Essa é a estratégia evolutiva de passar seus genes adiante, né? Vou colocar centenas para alguns vingar. Quanto mais eu colocar, melhor. Nos mamíferos, como eles não conseguem ter tantas crias assim, um cachorrinho não consegue ter 100 filhotes ao mesmo tempo, como, sei lá, uma tartaruga, qualquer coisa que valha, ele tem lá 5, 6, 3, 2, ele tem que cuidar melhor da prole. Ele tem poucos, mas ele vai ficar perto da prole para ter mais chance dessa prole vingar e seus genes serem passados adiante, certo? Mas por que ele ficaria perto da prole, sacrificaria parte da sua vida para cuidar dos seus filhotes, né? Isso não parece muito lógico, a não ser que ele tenha afeto por esse animalzinho, a não ser que ele ame esse seu filhote. Essa foi a solução da natureza, a conexão, que a gente já viu como uma necessidade emocional básica, para fazer com que o mamífero cuide de seu filhote, fique ali cuidando do seu filhote. Então, o sistema límbico é o sistema emocional, que também tem um sentido de sobrevivência. Na aula que eu tenho aqui no canal, vocês podem assistir. Eu acho que já falei, né? Emoções e comportamento humano. Eu explico lá qual a função de cada emoção. Cada emoção desenvolvida aqui na fase mamífera, né, de evolução, tem um propósito de ser. A tristeza faz com que a gente seja acolhido por pares, que a gente fique em conjunto. O medo faz com que a gente evite lugares perigosos. A raiva faz com que a gente não seja violado, que alguém não transgrida, né, nosso cercado pessoal ou emocional, invada nosso território. O nojo faz com que a gente não coma alimentos perigosos, ingira bactérias, etc e tal, certo? Alimentos dúbios. Então, as emoções, quando a gente não tinha linguagem, como a gente viu no módulo 1, era uma espécie de GPS interno que fazia a gente ter determinados comportamentos. As emoções faziam a gente aprimoravam a nossa capacidade de sobrevivência no mundo. Por isso elas foram um sistema darwiniano selecionadas. Ok? E aí, por último, veio essa terceira camada, que seria aqui do córtex pré-frontal e do córtex a mais de fora, por isso a última, ok? Que é o cérebro humano. E este é o que nós chamamos de cérebro racional. Nós somos os seres que temos consciência de nós mesmos, nós temos consciência das nossas emoções, algumas vezes, né, quando a gente faz terapia, nós temos consciência de que nós vamos morrer, nós temos consciência de nós mesmos no espelho, certo? Este aqui é um privilégio dos humanos, o cérebro racional. Este veio por último. E nós vamos ver, e é um ponto quente da aula, do modelo da terapia do esquema e outros modelos focados na emoção, que o cérebro emocional é muito mais potente, ele está muito mais tempo na parada do que o cérebro racional. Esse emocional meio que manda no racional. Nós não temos tanto controle racional. Não existe a primazia da razão sobre a emoção. E sim o contrário. A emoção manda e nós criamos uma certa história para justificar aquilo que a gente está sentindo ou que a emoção está pedindo. Tá bem? Então nós temos 3 cérebros em um. O cérebro instintivo, o cérebro emocional, relacionado ao sistema límbico, e o cérebro, ali da parte do córtex pré-frontal, relacionada ao cérebro racional. E aí, alguns modelos vão trabalhar mais aqui no cérebro racional, como o modelo da terapia cognitivo-comportamental. A terapia do esquema, ela vai trabalhar aqui, mas ela também vai entrar neste cérebro aqui, com mais força. Não que a TCC clássica não entre, mas vai entrar com mais força no cérebro emocional.
Tá? Então, existe uma memória emocional e uma memória racional, ou cognitiva, sinônimos, do mesmo evento, ou evento traumático, como diz Ledoux. Então, das experiências infantis que eu tive, por exemplo, meu pai me batendo, meu pai me abandonando, ou pequenas marquinhas, a gente viu no primeiro módulo que não precisam ser coisas tão absurdas assim ou grandiosas, essas marquinhas ficam no meu cérebro emocional. E mais tarde a gente vai ver na aula os tipos de memória, que é uma forma diferente de ler isso aqui, de classificar isso aqui. E nós vamos ver que as memórias implícitas da infância, elas permanecem durante a vida. E nisso que Jeffrey Young vai trabalhar. Quando ele faz exercícios de imagem para voltar na infância, quando ele trabalha a relação terapêutica, ele está trabalhando esse cérebro emocional. A gente tem uma memória, meu pai me batia e tal. Mas aí quando você escuta um barulho, ou quando você vê daqui a pouco um filme de um pai batendo numa criança, você se emociona, você fica com raiva, você... Esse é o cérebro emocional falando, ok? Seus padrões de relacionamento têm a ver com as vivências infantis que você teve, que você às vezes não tem nem consciência racionalmente do porquê você escolhe quem escolhe. Eu tenho dedo podre, eu só escolho caras que não prestam. Aí vai ver na história da pessoa, de certa forma, o pai dela, entre aspas, não prestava da mesma forma que os caras que ela escolhe. Né? Então tem todo um funcionamento aqui, onde existe, na verdade, uma primazia da emoção sobre a razão e não vice-versa. Ok? E aí, memórias emocionais, elas podem ser disparadas sem o conhecimento racional. E isso é interessante. Nós vamos ver um exemplo disso que eu vou citar mais adiante, é o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Pessoa que daqui a pouco, sei lá, ela foi assaltada num banco, tá bem? E aí, quando ela passa perto de algum banco, ela começa a sentir sudorese, o coração batendo mais rápido, tremores. Racionalmente, ela sabe que não tem mais um assaltante ali, mas o corpo dela lê aquilo como perigoso. Ou seja, o corpo dela está dizendo: sai daí que isso é perigoso. Vamos sobreviver. Aí é perigo. Mesmo que racionalmente você saiba que não tem mais um assaltante ali. Ou quando você vê um filme de banco, um banco passando no filme ali, né? De banco, eu digo assim, caixas eletrônicos e tal, né? Não um banco de praça. Você pode começar a ter toda uma ativação coordenada pelo sistema límbico, na verdade, o sistema amidalar que está aqui dentro, que vai ativar o sistema nervoso simpático do seu corpo, vai mandar uma mensagem de perigo para o seu corpo. Tudo isso a gente vai ver com calma hoje. Que vai dizer perigo, perigo, perigo. E você racionalmente sabe que não tem perigo, mas o seu corpo age como se tivesse. Isso vale para padrões relacionais, isso vale para como você se enxerga, isso vale para como você enxerga o outro e enxerga o mundo. Aquelas representações que a gente viu na primeira aula, que eu usei a analogia das portas, vocês lembram dos esquemas? Tudo aqueles esquemas são contaminados pelos esquemas iniciais desadaptativos, que tem muito a ver com essas memórias emocionais traumáticas vividas na sua infância. E quando eu estou falando traumáticas, é até no sentido analítico, não no sentido cognitivo. Não precisa um trauma, um estupro, uma agressão, um tiro, uma violência. Não. Existem vários pequenos traumas que a gente vive durante a infância, né, a dor de crescimento, que vão ficando aqui armazenadas. Okay? Também é importante nós entendermos que no nosso cérebro nós temos duas vias de acesso para as informações. Né? E aqui eu vou ilustrar um pouco os sistemas do nosso cérebro e como a informação ela chega até nós, ok? Nós temos no nosso cérebro uma estrutura chamada tálamo. Ela é como se fosse o porteiro do cérebro. Toda a informação senso-perceptiva, o que eu quero dizer com isso? Um som que você escuta, um cheiro que você sente, um toque tátil que você tem em alguém ou alguma coisa, né? Quando você sente lá a aspereza do sofá, né? O arrepio da pele quando você toca no seu namorado, na sua namorada, algo que você visualiza, algo que você cheira, tudo isso são informações senso-perceptivas. Elas entram pelo filtro do tálamo, né, pelo porteiro do tálamo, e passam por uma estrutura que se chama amígdala. São as amígdalas que nós temos aqui na garganta, que às vezes nós retiramos. São as amígdalas no sentido cerebral, ok? Amígdala. Essa estrutura, que é pequenininha, ela fica o tempo inteiro lendo as informações que chegam
pela porta de entrada do tálamo em essa informação que eu tive agora, essa visão que eu enxerguei, esse cheiro, é perigoso, não é perigoso? É perigoso, não é perigoso? É como se fosse alguém com um taco de beisebol esperando para rebater uma bola. Melhor analogia que eu posso imaginar. É alguém, um jogador com um taco de beisebol esperando para vir uma bola, a bola é informação, e ela lê se essa bola é perigosa ou não é perigosa para o corpo, para a sobrevivência da pessoa. Se ela lê essa bola como perigosa, ela rebate a bola, ela ativa todo um funcionamento no nosso corpo que vai nos preparar para ação, ok? Isso nós vamos ver mais adiante aqui na sequência, que são os sistemas de defesa que nosso corpo tem, que é o sistema de engajamento, o sistema de luta e fuga e o sistema de paralisia, que é o sistema polivagal de Porges. Nós vamos falar logo logo. O que vocês têm que entender até aqui é que existe uma estrutura amidalar que filtra as situações como isso é perigoso ou isso não é perigoso. Isso que eu falei de entrada pelo tálamo, filtro da amígdala e ativação do sistema nervoso para enfrentar ou não enfrentar este inimigo que a amígdala está lendo. E isso, só para vocês entenderem como funciona, o nosso cérebro, pessoal, ainda toda a base do ponto de vista darwiniano. Nós vivemos 2 milhões de anos, ou cerca disso, em um modo de vida na época ali do período paleolítico, onde nós éramos caçadores e coletores, ok? Imaginem o tempo de 2 milhões de anos, em que devagarinho o cérebro foi desenvolvendo e aperfeiçoando essas estruturas através do processo de seleção natural. Então, naquele período, onde existiam ameaças de violência e físicas maiores do que hoje, onde nós estamos mais seguros num tempo de modernidade ou pós-modernidade, embora as ameaças sejam outras, existia um tigre, existia uma cobra, existia um buraco que você podia cair, quebrava a perna, morria, se quebrava a perna de infecção. Enfim, muitos animais que queriam comer você lá, né? Então nós tínhamos que ter uma rota rápida, de reação rápida, para se defender desses animais. Se aparecesse um tigre na minha frente, e eu chegasse, olhasse, raciocinasse, dissesse, puxa, um ser aqui com pelos, amarelo, com bolinhas, 4 patas, o que que será que é? Até eu processar isso, eu já era comido pelo tigre. As pessoas que não desenvolveram esse sistema não estão aqui para contar a história. Não, seus genes não passaram adiante na reprodução, uma lógica darwiniana. Aquele que tinha medo foi selecionado no sentido darwiniano, né? Ele conseguiu dar no pé. Então, quando o seu cérebro percebe, por exemplo, algum som, você vê um som batendo, cai um livro aqui na minha estante, bum, eu me assusto antes de perceber o que aconteceu. Porque meu corpo tem que estar preparado para enfrentar o inimigo antes que a minha consciência, porque minha consciência é muito lenta, entende? Então eu já tenho que dar no pé ou evitar algo antes do meu cognitivo. Por isso essa rota rápida, ela foi desenvolvida e talhada durante 2 milhões de anos, e hoje nós vivemos, nos últimos 25 mil anos, né, com o advento da propriedade privada, da agricultura, etc, 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 nós ficamos numa linha quase verticalizada de avanços, entre aspas, avanços, né, científicos ou modificação do nosso ambiente paleolítico. Nós não vivemos mais na savana, mas o nosso cérebro, o nosso corpo, é como se fosse o cérebro e o corpo da savana. Opera ainda assim. Isso em termos de alimentação, em termos de funcionamento cerebral, em termos de rotas cerebrais amigdalares. Então, hoje, isso aqui ainda opera, a rota rápida. E o que é a rota lenta? A rota lenta é a partir da aquisição daquela terceira fatia de cérebro. Vocês lembram? O cérebro humano, este aqui. Este azul aqui, né, do cérebro humano. Este cinzinha aqui, do córtex pré-frontal, ele só veio depois. Isso aqui, o verde e o laranja, operaram durante milhões de anos. Isso aqui só veio depois, o cérebro, o raciocínio, a linguagem, né? Que é a rota lenta. A rota lenta é o seguinte, a informação entra pelo tálamo, que é o porteiro do cérebro, né? Passa pelo filtro da amígdala,
mas é mediada pelo neocórtex. Córtex é essa estrutura que a gente chama, né, do córtex pré-frontal aqui da nossa cabeça. É a interpretação que a gente vai dar para o que aconteceu. Então, um livro cai aqui na estante, bum, faz um barulho. Rota rápida, tálamo, amígdala, bum, vai ativar meu sistema nervoso, eu vou levar um susto. O que está acontecendo? Vou me preparar para a ação. Aí eu olho e digo, puxa, um livro caiu. Ok, não preciso ter medo. Esse um livro caiu, não preciso ter medo, é a rota lenta, a interpretação que eu fiz, mediada por essa estrutura aqui mais cognitiva, depois do acontecimento. Só que, em termos de sobrevivência, isso aqui é o que conta. Isso aqui está entranhado no cérebro de todo mundo. Todo mundo vai ter essa ativação. Por isso, vocês já viram um vídeo no YouTube de alguém dando um susto em alguém ou qualquer coisa assim, a pessoa vai levar um susto, né? Por causa da ativação da rota rápida. E aí depois, ok, era o meu filho me pregando uma peça. E aí eu consigo desativar esse sistema de perigo ativado através da rota lenta. Então nós temos no nosso corpo uma rota rápida, tálamo, amígdala, e uma rota lenta, tálamo, amígdala, mediada pelo neocórtex. E aí, o objetivo da terapia cognitivo-comportamental padrão, clássica, né, modelo Beck-Ellis, é trabalhar nessa rota lenta, no cérebro ali, o azulzinho, neste daqui. Opa, neste daqui, certo? Neste cérebro humano. Como? Através de pensamentos alternativos que a gente gera para os nossos pensamentos automáticos, distorções cognitivas. Então, eu analiso os eventos, vejo um teste empírico de realidade, o que, que é, o que, que não é. Eu vou analisar com o terapeuta, mas quais são as evidências que ele ou ela está te abandonando porque ele chegou mais tarde, para ver se através da rota lenta você consegue diminuir a ideia de risco ou perigo que passou pelo filtro da sua amígdala. E aqui eu vou linkar essa questão das rebatidas da amígdala com o que a gente viu anteriormente. Vocês lembram do gramadinho, das marcas de bicicleta, das rotas neurais que vão se formando através das repetições de experiências? Quando daqui a pouco eu tenho experiências traumáticas ou de negligência em algum grau na minha infância ou de falta, a minha amígdala talvez vai ficar mais sensíveis para determinadas questões. Para a interpretação de que o namorado atrasou meia hora, que é a informação que chega pelo tálamo e vai passar pela amígdala, não vai soar ameaçadora. Mas para quem tem um histórico de rota já marcado, onde isso é um risco ao abandono, à conexão, que é uma necessidade básica que a criança teve lá atrás, quando o pai não voltava, era um risco real que a criança tinha de abandono, de eu preciso me sentir amada. Vocês lembram da primeira aula? Eu tenho que fazer de tudo para os meus cuidadores me gostarem, senão eu não sobrevivo sozinha. Essa é a leitura da criança. Para essa pessoa, talvez o namorado atrasar 20 minutos ou não mandar bom dia e boa noite, né, no WhatsApp toda hora, faz com que isso aqui se ative. E o medo inteiro se ative na pessoa. Uma cascata de ativação simpática, que nós vamos ver agora o sistema nervoso logo, logo em seguida. Tá? Então, o objetivo da TCC é trabalhar na lógica, nos pensamentos alternativos, quais são as evidências, distorções e correções de pensamentos automáticos, que funcionam em algum grau. É pegar o cognitivo e tentar fazer o cognitivo mostrar para o emocional que não tem tanto perigo assim. Ok? Agora, a terapia do esquema, ela busca o mesmo objetivo, mas tornando consciente memórias que não estavam acessíveis. Ela não vai fazer só essa reestruturação cognitiva lógica de pensamento, automático, alternativo, mas ela também vai mergulhar nas quais são as suas experiências traumáticas de infância. Vamos sentir essas vivências. Vamos entender quais são os seus gatilhos. Quando você se sente, quando o namorado atrasa meia hora, como isso se relaciona com as experiências que você teve com seu pai ou com a sua mãe. Ok? Não só na compreensão, mas vertical, portanto, relacionada à história de vida, mas também Jeffrey Young vai pegar essas memórias e vai modificar elas através de exercícios de imagem mental, que nós vamos ver mais adiante, onde o terapeuta
evoca uma cena infantil, daqui a pouco traumática ou difícil para aquela pessoa, quando ela era criança, e modifica essa cena. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, ele vai fazer um trabalho de reestruturação emocional, não só cognitiva, tá? Que se chama de experiência emocional corretiva, ok? Então, ele também vai trabalhar alterando a valência das ativações cerebrais, não só através de habituação ou reestruturação cognitiva, mas fornecendo ao cérebro as necessidades que faltavam no passado. Quando a gente faz um exercício de imagem mental, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês entenderem. Digamos que uma paciente, ela se sentiu muito sozinha porque o pai e a mãe não deram atenção ao aniversário dela. A gente entra nessa imagem. E aí, por exemplo, ela está com o namorado e o namorado atrasou para o aniversário dela. Mas ligou, disse parabéns, estava indo lá para casa dela, mas atrasou e ficou sem sinal. E aí ela se sente mal, rejeitada. E a gente vê que isso tem uma conexão que os pais não davam atenção lá atrás. E a gente vai fazer um exercício, às vezes, de entrar nessa imagem lá de trás, onde os pais não davam atenção. Ela entender primeiro, então meu namorado atrasar, na verdade, não é o evento em si, né? Mas é o que ele representa para mim rejeição, porque minha amígdala já lê isso com uma sensibilidade daquela rota criada de que eu vou ser rejeitada. Na verdade, o namorado só atrasou, ele tá super afim do aniversário, super dando atenção para ela, mas ela se sente rejeitada como se sentia lá atrás. E aí perceber isso já é um grande passo. Aí depois o segundo passo é a gente entrar e tentar ressignificar um pouco essas imagens, né? Experiência emocional corretiva, que a gente chama. Onde o terapeuta vai pedir para ela fechar os olhos, imaginar aquela cena novamente acontecendo, da infância, onde daqui a pouco o pai e a mãe nem deram parabéns. A pessoa vai se ativar emocionalmente. E vocês acham que é bobagem? Assim, não, é uma lembrança. Quando você entra no passado e sente essas feridas, esses traumas, a emoção vem à tona, ok? Você vive novamente como se fosse uma criança. Aquela sensação. E o terapeuta daí entra na cena, imagisticamente falando, né? Pede permissão para entrar na cena e fornece para aquela criança aquele carinho que faltou, aquela atenção que faltou, ou coloca limites nos pais que daqui a pouco estão sendo abusivos com aquela criança. Isso parece meio fantástico, mas o que acontece? Eu vou adiantar um pouco só para não... Depois eu volto no slide. A nossa memória, pessoal, ela não é uma fotografia estanque. Toda vez que eu acesso uma memória, ela se torna viva e passível de modificação. Então, se eu entro naquela memória e consigo trazer uma nova emoção para dentro daquela memória, uma emoção positiva, uma emoção em que eu protejo aquela criança que foi machucada, ou na relação terapêutica eu me importo e mostro que me importo genuinamente com o paciente, cola-se uma nova memória naquela, e aquilo se torna menos doloroso. A amígdala vai se ativar menos com situações gatilho parecidas. Vocês estão entendendo? Vou explicar isso com bastante calma depois, tá? Então, a terapia do esquema, ela vai trabalhar na rota lenta, mas também, de certa forma, na rota rápida. Como eu falei, ela vai trabalhar neste cérebro emocional aqui também. Um trabalho de experiências emocionais corretivas, técnicas de imagem, relação terapêutica, cadeira transformacional, tudo isso que a gente vai ver mais adiante na parte prática do curso, teórico-prática, vai ter a ver com esse trabalho aqui. Aquele recheio do sanduíche que eu mostrei no módulo 1, que é o quente da terapia do esquema, que é a parte emocional. Ponto de cima, ponto de baixo, cognitivo, comportamental, segue funcionando, mas vai dar um recheio do trabalho emocional. Okay? Então, um resumo, o sistema de amígdala, ele é inconsciente, ele faz parte de uma memória implícita, ele se ativa quer a gente goste ou não, ele é rápido, muito mais rápido que o sistema dos córtex superiores, esse do córtex pré-frontal, do raciocínio, ok?
este sistema amidular ele é automático, ele avalia perigo em ações rápidas de emoções e reações corporais. Ele está lendo o perigo não só das informações que chegam de fora, mas também das informações que chegam de dentro. Então, isso explica, por exemplo, um ataque de pânico, onde a pessoa lê os seus próprios estímulos corporais como aversivos e perigosos, mandando uma mensagem para a amígdala de que algo ruim vai acontecer. Por exemplo, eu subo correndo um lance de escadas e sento, né? Sento para dar aqui aula. Meu coração começa a bater rápido porque eu subi correndo, fiz exercício, né? E aí só que eu começo a interpretar cognitivamente, nossa, meu coração está batendo rápido, tem algo de errado. E se tem algo de errado, manda uma informação para minha cabeça, para minha amígdala, dizendo perigo, perigo. Ela ativa mais ainda esse sistema de luta ou fuga, de ação para o perigo, meu coração começa a bater mais rápido ainda. E aí eu interpreto, nossa, eu vou ter um AVC, perigo mesmo. E eu mando uma informação para minha amígdala, nossa, e ela surta, dizendo, vou liberar mais adrenalina, vou liberar mais ainda. E aí o coração bate mais rápido ainda. E aí vira um ciclo que a pessoa tem um ataque de pânico. Então podem ser estímulos externos, como daqui a pouco, sei lá, visualizar realmente algo perigoso, né? Um assaltante, ou alguma coisa assim, ou o namorado chegar atrasado, isso já é sensível para você, qualquer coisa externa, certo? Informações senso-perceptivas externas, mas também internas. Meu coração batendo mais rápido, isso pode ser aversivo, dependendo de como isso foi gravado na sua memória, essa amígdala, ok? Então, essas informações gravadas na amígdala, elas tendem a ser mais permanentes, memórias resistentes à extinção. Memórias de perigo, elas são mais gravadas a ferro e fogo na nossa cabeça, porque é algo que tem a ver com a sobrevivência. Tudo que teve a ver com a nossa sobrevivência é gravado a ferro e fogo na nossa, ferro e fogo na nossa cabeça. É como o cérebro diz, tu não pode esquecer isso, porque se tu esquecer que naquela moita tem uma cobra, tu morre. Então aquilo é mais importante, as memórias mais negativas, aversivas, de medo, de tristeza, são gravadas com mais afinco do que as memórias alegres. Porque para a natureza, para a nossa sobrevivência, num sistema de reprodução bem darwiniano, de passar os genes adiante, a natureza está pouco se lixando para a nossa felicidade. Ela quer sobreviver, ela quer que a gente reproduza e nossos genes sobrevivem. A gente só é uma casca para os nossos genes, né? Os genes sempre são os mesmos passados adiante, eles só se embaralham com os genes da outra pessoa e muda a ordem, em vez de A, B, C, C, B, A. Tanto faz, mas são os mesmos. A gente é só uma casca que perece e o gene entra numa outra casca, que é o nosso filho. Ele cresce, ele vai morrer, ele entra numa outra casca, que é o neto, e ele vai, e assim vai. Né? É a tese do gene egoísta de Dawkins. Então, o que o nosso corpo quer é sobreviver. Dane-se se a gente vai ser feliz ou não. Então, as memórias mais pesadas, elas são resistentes à extinção do que as memórias mais alegres, ok? Enfim, esse sistema é antigo, conserva-se ao longo da evolução, que é o que nós falamos, né? E o sistema de córtex superiores, onde fica a memória do hipocampo, ele é mais consciente, memória explícita, é uma via mais lenta, certo? Tem uma flexibilidade de resposta mediada pela reflexão e escolha consciente. Aqui entra o aspecto do trabalho cognitivo, né? Gerar pensamentos alternativos aos pensamentos automáticos, tá? Traz representações mais detalhadas e acuradas do mundo, só que ele é mais recente na evolução. Em breve, em tese, esse é o resumo. Tá? Então, Jeffrey Young vai dizer, no livro dele, as pesquisas em neurociência têm mostrado que não existe um sistema emocional único, mas sim vários circuitos neurais encarregados de diferentes emoções, cada um destes envolvidos em diferentes funções de sobrevivência. Sistemas especializados que evoluíram por seleção natural, seleção natural, para resolver problemas de adaptação, como reagir ao perigo, descobrir o alimento, achar parceiros e reproduzir, cuidar da prole, estabelecer alianças sociais, por exemplo. Aquilo que eu falei, as emoções, elas são o GPS que guiavam nossos comportamentos no mundo. Tudo voltado para uma linha darwiniana de sobrevivência e reprodução, ou seja, perpetuação
da espécie. O principal foco para a terapia do esquema, e aí pensem, vocês lembram daquela fala que eu trouxe que nos outros bichinhos, os bichos, os animaizinhos lá, a tartaruga, o filhotinho de urso, eles já nascem prontos, em 2 semanas já estão quase independentes, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tem um cachorrinho sabe, quão rápido o cachorrinho não cresce, né? E o ser humaninho demora muito tempo, porque o nosso cérebro não nasce pronto, ele nasce pré-fabricado. E aí que tá o pepino. A gente vai sofrer imensa influência, 200 a 250 mil horas na formação cerebral dessas ausências, dessas marquinhas, dessas falhas dos nossos cuidadores. Falhas entre aspas, ok? Todos os cuidadores vão falhar em algum grau qualitativo nas necessidades de conexão e autonomia e segurança. E isso vai modelando esses sistemas através das marquinhas de bicicleta. Vai modelando o quanto a amígdala vai lendo as coisas como perigosas ou não. Então, uma infância, quanto mais traumática a infância, mais a amígdala vai se ativar no presente, mais a pessoa vai ficar espiada, vai ler situações como agressão, vai ler situações como abuso, vai ficar receada, vai ficar com receio de se relacionar porque acha que vai ser abusada emocionalmente, que não vai deixar o outro entrar no seu mundo porque o outro vai usar isso contra ela, que vai doer. Dificuldades de relações tem a ver com isso, tem a ver com essas vivências infantis e essas marcas deixadas. Faz sentido agora essa integração toda? Nós estamos vendo tudo que a gente viu no primeiro módulo, mas de uma perspectiva mais biológica, vamos dizer assim. Ok? Então, o principal foco para a terapia do esquema, ou para a teoria do esquema, são circuitos cerebrais envolvidos na regulação do condicionamento do medo e do trauma, esse que nós estamos falando, que eu vou apresentar aqui com mais calma. Falei da amígdala. A amígdala ela faz toda uma ativação do sistema nervoso, que eu vou mostrar para vocês. Tá? O que nós temos que entender até aqui? Que existem 2 sistemas que operam em paralelo. Um dos sistemas é consciente e outro inconsciente. O consciente implica em uma representação explícita ou declarativa, mediada pelo hipocampo e as áreas corticais relacionadas. Isso que eu falei aqui, essa parte de cima do cérebro. Tá bem? E o outro sistema é inconsciente, aqui mais no meio, que é o sistema límbico, que processa através da amígdala, essa estrutura que fica ali com um taco de beisebol. Ela gera memórias implícitas. Implícitas é não conscientes. Implícitas ou não declarativas. Memória explícita ou declarativa é que a gente consegue lembrar. É o evento, ok? Então eu fui assaltado no banco. Eu lembro que eu fui assaltado no banco. Agora, daqui a pouco, eu estou passando na rua e eu sinto um perfume que me ativa e eu fico mobilizado. É o mesmo perfume que o assaltante usava. Isso é uma memória implícita. O cheiro, o som. Vocês conseguem entender? Eu lembro explicitamente o que aconteceu. Agora, as memórias implícitas ainda estão ali. E precisam uma coisa ser integrada com a outra. Quando minha namorada atrasa 20 minutos para chegar em casa, e isso me ativa emocionalmente, é uma memória implícita, de alguma certa forma. Tem um pouco de explícita, dizer, ok, eu sei que ela está no shopping, mas por que isso me ativou? Provavelmente porque o pai tinha uma ameaça de abandono quando ele fazia isso. E aí nós precisamos pegar esse implícito e tornar explícito. O paciente entender que não é a respeito do namorado, e sim a respeito do pai, lá no passado, para conseguir corrigir isso aqui, na relação que ela teve com o pai dela. Não a relação real, isso pouco importa agora. A relação dela com ela mesma, dessas marcas implícitas que ficaram. Isso que Jeffrey Young quer dizer de trazer o implícito para o explícito. O paciente trabalhar na sua profundidade esses traumas, ok? Para ela se ativar menos quando o namorado atrasar. Porque essa paciente, por exemplo, tem tanto medo de abandono que vai lá e liga 50 vezes para o namorado que atrasou 20 minutos, porque se ativou implicitamente, e o comportamento dela acaba sendo uma profecia autorrealizável. O namorado daqui a pouco enche o saco de ter alguém assim tão dependente, ou que liga 50 vezes, e abandona ela. Vocês conseguem entender? O comportamento fica refém de memórias implícitas, traumáticas lá da infância. E aqui que nós temos que trabalhar. Aqui só citando um exemplo, tá? Poderia ser 1 milhão de outros casos. Nós vamos ver tudo com calma, quando a gente falar sobre os 18 esquemas iniciais desadaptativos, os estilos de enfrentamento, tudo vai se encaixar, pessoal.
Vamos devagarinho, tá bem? Aqui você só tem que entender que tem uma parte consciente, uma parte inconsciente. O trabalho é trazer o inconsciente para o consciente. E nós vamos mexer nesse inconsciente através de exercícios de imagem, exercício de cadeira e relação terapêutica. Então, um exemplo disso é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Existe uma memória implícita que foi e é influenciada pela emoção, uma memória cognitiva do mesmo evento traumático. Então, por exemplo, uma mulher que, quando era menina, foi abusada sexualmente pelo tio. Ok? E aí, daqui a pouco, ela vai se relacionar sexualmente com o seu namorado, num ambiente seguro, ela gosta do namorado, o namorado gosta dela. Quando eles tiram a roupa e ele chega perto dela, assim, com tesão, alguma coisa assim, ela começa a passar mal. Ela tem toda essa ativação. A informação vem, a amígdala lê, isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso. Uma série de coisas no corpo dela começa a acontecer de ativação simpática. Né? Ela fica pronta para lutar ou fugir, como se tivesse um inimigo ali. Para muitas pessoas isso não vai acontecer, por quê? Porque tem a ver com as marquinhas da bicicleta que ela teve. Isso faz sentido? Para ela, esse evento é traumático. E onde que ela vai ter que trabalhar segundo a terapia do esquema? Claro que no cognitivo comportamental do momento presente, de dessensibilização, de habituação, dela tentar se expor ao namorado e ver que é seguro, trazer pensamentos alternativos aos pensamentos automáticos, de dizer, ok, é seguro, estou com meu namorado, etc. Mas por mais que ela compreenda isso cognitivamente, ela vai dizer que nem Jeffrey Young disse lá no início da aula. Não sei se da anterior, ele disse assim, eu entendo cognitivamente, racionalmente, tudo isso, que é seguro, mas eu ainda sinto como se não fosse. E aí? E aí nós vamos ter que entrar nesse como se não fosse. Voltar lá no trauma e trabalhar ele. Essa é a proposta da terapia do esquema, tá bem? Vamos lá, o primeiro objetivo da terapia do esquema é a consciência psicológica disso. Consciência de que não é o namorado que está ativando ela, é os abusos que ela sofreu. Esse afeto fica solto, como diz a psicanálise, né? Então ela entender e conseguir colocar o pingo no i, né? O afeto no seu devido lugar, né? O terapeuta ajuda os pacientes a identificar seus esquemas, que seriam esquemas, a gente vai ver, seriam essas marquinhas, né? A gente falou um pouco no módulo 1, mas enfim, seriam os traumas, as dores, né? E se tornar consciente de suas memórias de infância, emoções, sensações corporais, cognições, estilos de enfrentamento associados a ela. Uma vez que entenderam seus esquemas e estilos de enfrentamento, ou seja, qual a resposta comportamental que ela tem, ela vai e empurra o namorado longe, sai correndo. Por quê? Porque ela se ativou emocionalmente. Por quê? Porque ela foi abusada pelo tio. Não tem nada a ver com o namorado. Né? Os pacientes começam a exercer algum controle sobre as suas respostas, aumentando o exercício de, entre aspas, livre-arbítrio em relação aos esquemas. Livre-arbítrio é uma palavra forte. Nós sabemos que o ser humano é tudo menos livre em relação ao seu corpo, às suas memórias, mas consegue exercer algum grau de flexibilização. Aqui é Ledoux, ok, que estuda memória, e ele diz: a melhor esperança que podemos ter é de regular as nossas expressões. E a única maneira é fazer com que o córtex, na parte cognitiva, controle a amígdala. Ou seja, aqui é a ideia de que a terapia ela vai ser uma forma de, através da conversa, a cura através da fala, né? O paciente compreender cognitivamente alguns aspectos, ele conseguir acalmar a amígdala, as memórias traumáticas. Isso se faz tanto no trabalho cognitivo comportamental, de fora para dentro, quanto daí na terapia do esquema, de dentro para fora, ou seja, entrando diretamente nas memórias traumáticas, como eu falei, e trabalhando lá dentro. E trabalhar a emoção, trabalhar lá dentro, ou a relação terapêutica, é muito mais eficaz do que trabalhar com a cognição fria, a emoção não presente. Jeffrey Young vai trazer a ideia de que uma sessão trabalhada, via de regra, sem muita ativação emocional, a não ser que tu esteja psicoeducando o paciente, é uma sessão perdida. A cognição está fria, é uma teoria fria. A gente muda uma emoção com outra ativação emocional. Por isso que a relação terapêutica também é importante, porque é uma relação verdadeira. O terapeuta do esquema é um terapeuta próximo.
afetivo, certo? Que vai genuinamente se importar com o paciente e dar o que ele precisa. E isso vai ser também uma experiência emocional corretiva. Porque o paciente vai vivenciar, talvez pela primeira vez, que alguém se importa com ele, que alguém gosta dele. Essa proximidade. É um paciente que vai ter. Vai ler em algum momento isso com. O Fernando está se ameaçando. O Fernando, terapeuta, está se aproximando. Perigo, perigo, perigo. E à medida que eu me aproximo e não acontece nada, a Mila vai ficando mais tranquila, dizendo: olha, eu consegui experienciar uma relação saudável. A pessoa chegou perto de mim, não me deu um tapa emocional ou físico. Opa, ela vai se acalmando. Então, isso é bem interessante. Sendo assim, o tratamento deve objetivar aumentar o controle consciente sobre os esquemas, trabalhando para enfraquecer as memórias, emoções, sensações corporais, cognições e comportamentos associados a eles. Então, um pouco disso tudo eu já falei, mas vamos seguir a ordem dos slides aqui, tá? Experiência emocional corretiva, entendendo a lógica da reparentalização limitada. Bom, antes de explicar um pouco sobre reparentalização, eu vou falar para vocês sobre como funciona a memória no nosso cérebro. Está bem? Vamos ver direitinho como é que funciona a memória, pessoal. Tá? Então, o ponto é o seguinte: nós temos uma memória que nós podemos chamar de longa duração, curta duração. Isso aqui é um construto teórico, tá? Se vocês forem procurar essas pecinhas dentro do cérebro de vocês, não existe. Isso aqui é só uma separação de como funciona a memória. O que existe no cérebro são essas estruturas aqui na caixa de retângulo. Mas só para vocês entenderem como a memória é algo complexo, vou tentar fazer o meu máximo aqui para ficar menos complexo. Existem memórias de curta duração, tá? Que são memórias sensoriais, uma memória de trabalho. Então, sei lá, eu falo o meu número de telefone, anota aí. 51981512333. Você repete algumas vezes, daqui a pouco você esquece. Fica na memória de curta duração. Caso esse número, essa informação seja importante, ela vai para a memória de longa duração. Por que isso? Para você não armazenar tudo que existe no mundo. Não cabe na memória. Então, a de curta duração é só para ter uma rota de funcionamento breve aqui. Sendo importante, vai para a memória de longa duração. A memória de longa duração, ela pode ser dividida em declarativa e memória não declarativa, tá bom? A memória declarativa, ela se refere à capacidade da gente lembrar e recuperar informações conscientes. Dentro da memória declarativa, existem dois tipos principais, vamos chamar assim, a episódica e a semântica. Então, aqui nós temos a episódica e a semântica. A memória episódica, ela é responsável pela retenção de eventos autobiográficos específicos, incluindo, então, informações contextuais, temporais, emocionais, que são associadas a eventos, ok? Episódios que vocês viveram na vida de vocês. Okay? Experiências pessoais, por exemplo, eu lembro daquele dia que eu fui com meu pai no parque, eu lembro do meu aniversário, que minha mãe fez tal coisa, eu lembro do primeiro dia dos namorados, que nananana, eu lembro daquele Natal. Isso são memórias episódicas, de episódios, certo? Algo que eu fiz, onde eu estava, onde eu passei as férias, por exemplo. A memória semântica, que é esta daqui do lado, ela é responsável pelo armazenamento de conhecimentos gerais sobre o mundo. Então, quem descobriu o Brasil, qual data foi a queda da Bastilha, coisas desse tipo. Ela nos permite lembrar informações gerais, como, sei lá, o significado de palavras, conceitos históricos, princípios científicos. Tá? Meio decoreba, vamos chamar assim. E aí nós temos também a memória não declarativa. A memória não declarativa, ela tem a ver com formas de memória que são adquiridas e utilizadas de maneira implícita. Ou seja, não tem a consciência ou esforço consciente. E aí tem alguns tipos de. Por exemplo, aprendizado não associativo. Tá? O aprendizado não associativo, vamos dizer assim, é a forma mais básica de memória não declarativa. Então, envolve a resposta a um único estímulo repetido ao longo do tempo. Duas formas comuns de aprendizado não associativo são, por exemplo, o hábito
que é uma resposta automática a estímulos repetidos, e a sensibilização. Por exemplo, um aumento de resposta a um estímulo após a exposição repetida. Tá? Então, hábito, a criação de um hábito, por exemplo. Pensem nisso. Uma resposta automática que eu dou quando algo acontece é um aprendizado não associativo. O que é um aprendizado de condicionamento clássico? Isso a gente vê ali para quem estudou psicologia nos condicionamentos do cão de Pavlov. Vocês lembram? É um tipo de aprendizado associativo em que um estímulo neutro ele se torna um estímulo que evoca uma resposta emocional ou de reflexo. E aqui, por exemplo, vou usar o condicionamento clássico do Pavlov, né? Para quem não é conhecido, para quem não conhece esse experimento. O Pavlov ele estava lá estudando a saliva dos cães e, em uma determinada hora, ele botava a ração do cão, o cão comia. E ele começou a ver que daqui a pouco o cão começava a salivar quando chegava perto da hora dele botar a ração. No início não acontecia isso. Depois que ele começou a botar num determinado horário fixo, o cão começava a salivar, já esperando a comida. Esse começar a salivar esperando a comida é um condicionamento clássico. Então ele começou a fazer o seguinte teste. Ele apertava uma campainha, pé, e dava comida. Pé, e dava comida. Pé, e dava comida. Daqui a pouco, só de apertar a campainha, o cão já começava a salivar. Isso é um condicionamento. A campainha era um estímulo neutro. Mas como ela ficou associada à comida, ela virou um estímulo condicionado. Então, toda vez que tocava a campainha, o cachorro salivava. Ok? Toda vez que abre a porta aqui de casa, só mora eu e minha esposa entra, e o cachorrinho já faz festa. Nas primeiras vezes ele não fazia, agora quando ele escuta os passos na rua e a chave entrando na fechadura, ele já começa a fazer festa. Ele condicionou o barulho da porta abrindo a minha esposa chegando. Ela, né, no caso a Atena, cachorrinho, gosta muito da minha esposa. Então o estímulo neutro porta, quando abrindo, virou um estímulo condicionado. Isso é importante porque é aquela questão por exemplo, do exemplo que eu dei de memórias aversivas, que nós temos que ganhar consciência. Por exemplo, a suposta paciente que foi abusada pelo tio quando era criança, e agora, ao ser tocada pelo namorado, já se ativa, isso é um condicionamento clássico. O toque, o cheiro, ele está pelado, ou a ereção dele, qualquer coisa assim, faz com que ela se acione por elementos soltos no ar, som, cheiro, porque a amígdala dela lê aquilo como perigoso, porque ficou entranhado a memória aversiva de que aquele cheiro é igual a estupro, ou igual a perigo, ameaça à vida. Faz sentido? E isso está dentro de uma memória que a gente não controla, que é a memória não declarativa, a memória implícita. Muitas vezes a gente não tem consciência. Ok? E trabalho, novamente, é a gente conseguir acessar essa memória não declarativa, tornar ela um pouco mais declarativa, ou melhor, fazer integração entre essas memórias. Tá? Mas vamos continuar. Priming, né? O priming perceptivo, certo? O priming, ele se refere a, vamos dizer, a facilitação de recuperação de informações. Por exemplo, propaganda, outdoor. Sei lá, Coca-Cola coloca lá o outdoor da Coca-Cola, e você está na estrada e você nem percebe que você viu o outdoor da Coca-Cola. Mas quando você vai daí parar no posto de gasolina e pegar um refrigerante, você tem a tendência a escolher a Coca-Cola, o rótulo vermelho, porque você viu isso e isso ficou. O priming é esse gatilho de eu quero esse. Eu quero esse. Por quê? Porque inconscientemente seu cérebro leu aquela informação e ficou um lugar mais comum. Faz sentido? Então, priming é isso, é aquela. Tá, isso me soa comum, eu quero isso aqui. Tá? Ou, por exemplo, você completar fragmentos de palavras com base em sugestões contextuais. Você preenche a palavra. Normalmente são palavras que você usa mais, ou você viu mais, ou que você preenche aquele gap. Ok? Isso faz sentido? Isso é priming. Tá? E memórias de procedimento, elas vão ter a ver com execuções. Por exemplo, andar de bicicleta, saber tocar teclado,
uma habilidade prática de saber cobrar uma falta jogando futebol, alguma coisa assim, né? Mas de motricidade fina. Tudo isso é não declarativo. E tudo isso é importante porque a gente vai trabalhar conseguindo interligar na memória declarativa do evento. Novamente, a gente está vendo a mesma situação, só que por uma nova ótica, através da ótica da memória. Então, na memória declarativa, a menina lembra que tentou fazer sexo com o namorado, mas algo deu errado. Por quê? E aí nós vamos mergulhar nas memórias não declarativas. Nós vamos chegar no trauma, talvez, das vivências sobre cheiro, som, imagem mental que ela tinha lá com o tio dela, como é que era, como é que não era, para integrar isso aqui, para o cérebro dela entender, para a amígdala entender dentro de um grau que, de certa forma, é mais seguro estar com o namorado, que na verdade era aversivo estar com o tio e o tio não está mais presente. Dá mais subsídio para a medida que ela vai se expondo ao namorado, ela ir perdendo aquele receio, aquele medo. Tá? Então, aqui, isso eu já falei, a memória, tudo isso é possível porque a memória não é estanque. Muitas vezes nós temos memórias falsas sobre o evento. Quando você lembra de uma memória da infância, você lembra ele na terceira pessoa. Isso não é possível. Você está criando essa memória, tá? Porque você viu num filme, você misturou com seu avô contou, com sua avó contou e você cria uma coisa lá qualquer. Tá? As memórias, elas são sempre suscetíveis à modificação, né? E esse é o ponto que nos permite sovar esse pãozinho. A memória é como se fosse uma argila. Se a gente coloca um pouco de água, a gente consegue modificar ela. E o que a gente quer modificar é a valência emocional dessa memória, deixar ela menos traumática através dos exercícios de terapia. Isso é experiência emocional corretiva. Exercícios de terapia, e aqui nós estamos falando de reparentalização limitada. O que esse termo é? Reparentalização ou repaternalização. Ser o pai, novamente, de forma limitada. Então, o terapeuta ele vai dar o que faltou para aquela criança. Vai dar os nutrientes que aquela criança vulnerável, que a gente vai ver, né, precisa. Aquela criança que ainda mora dentro daquele adulto, que está na sessão como paciente, não tem algum grau de conexão em relação aos seus cuidadores e sofre por isso. E nosso trabalho é conseguir driblar todos os modos que tem até chegar nessa criança e conseguir dar a ela essa necessidade emocional. Quando isso acontecer, a amígdala dela vai ficar mais tranquila, mais sossegada, ok? Ela vai provar de um afeto que ela nunca teve. Ela vai ressignificar, inclusive, cognições de que talvez eu não seja tão desejada assim, o Fernando gosta de mim, o Fernando me respeita, talvez eu não seja tão louca, talvez eu seja digna de ser gostada. E ela começa a se respeitar mais. E se respeitando mais, ela começa a colocar mais limites em quem machuca ela no dia a dia. E ela começa a buscar daí relacionamentos mais saudáveis. Entendem? É de dentro para fora, da terapia para o resto da vida dela que funciona a mudança. E é muito bonito de ver isso. E funciona mesmo, ok? Eu tenho um profundo respeito, carinho, admiração e amor mesmo por todos os meus pacientes. Então me perguntam, você chora na terapia, Fernando? Choro. Você manda mensagem fora da terapia, Fernando? Mando. Você manda e recebe presente? Mando e recebo. Eu trato como um ser humano. Isso é que cura os pacientes, uma relação terapêutica honesta, saudável, tá? Talvez a pessoa nunca teve. Ou em doses que faltaram, você tenta dar, né? A necessidade de não suprir. Então, aqui, toda vez que nós acessamos uma memória, nós estamos alterando ela, somando novas informações. E podemos modificar ou amenizar traumas passados com isso. E aí, então, a experiência emocional corretiva ela pode ser feita através da reparentalização, que tem a ver como você lida com o paciente na relação terapêutica, e ela pode ser feita através de exercícios de imagem. São duas formas de reparentalizar, de ter uma experiência emocional corretiva. Na relação terapêutica, número 1. Número 2, com exercícios de imagem. O exercício de imagem a gente vai ver mais adiante, mas eu vou trazer um componente aqui só para vocês entenderem o que é. Então, na relação terapêutica é isso. Tá o lado machucado do paciente na sessão, dizendo, puxa, ninguém me compreende.
Porque tem a memória, a rota lá da bicicleta, né? De que o pai e a mãe nunca escutaram as necessidades dela, e aí ela escolheu parceiros que também não escutavam as necessidades dela, porque era um lugar comum. E ela chega na terapia e alguém diz, do que você precisa, eu tô aqui para te ajudar. Tenta acessar esse paciente de diversas formas. Dá essa necessidade de atenção, contrário da privação emocional que esse paciente sofreu. Esse paciente começa a sentir coisas, né? Por exemplo, você diz, você não está sozinho, eu entendo a sua dor. E o paciente conecta. Ou como diz Dostoiévski, né? O coração de um começa a emanar infinitas fontes de vida para o coração do outro. E aí esse paciente, vamos usar o meu exemplo, que tem os seus esquemas, que a gente viu na primeira aula, de namorado, filho, irmão, psicólogo, professor, e vocês lembram que esse me vejo como falho, não digno de ser gostado, um exemplo, né? Dadas as vivências lá que eu tive. Esse esquema contamina todos os meus papéis, né? Como namorado, como irmão, como psicólogo, como professor, né? Eu começo a agir como um ser falho que precisa ou compensar, ou evitar, né? Enfim, dei uma olhada lá na primeira aula que vocês vão lembrar. Eu começo a internalizar a ideia, puxa, eu sou alguém digno de ser gostado, hein? Puxa, talvez esteja tudo bem ser como eu sou. Fernando é uma pessoa que me respeita, que me escuta. No momento que ele, mas isso através no momento que ele sente a relação terapêutica. E aí são os princípios rogerianos que Jeffrey Young traz aqui, né? De congruência consigo mesmo, certo? De uma relação terapêutica horizontal. Eu não sei nada mais do que o paciente, quem sabe mais da vida dele é ele, mas eu escuto com profundo respeito, tentando me conectar a ele de uma forma autêntica, espontânea, de aceitação incondicional com quem ele é. Eu consigo me conectar e tento conectar a criança vulnerável que está lá dentro, a dor que está lá dentro. Não as estratégias compensatórias, não os comportamentos. Todo monstro do mundo que tiver, vocês podem pegar Hitler, vocês podem pegar quem vocês quiserem. Claro, abre um parênteses. Aqui eu estou dizendo não que os gestos dessas pessoas não tenham que ser julgados e condenados perante a lei. Existe um contrato social. Mas todas essas pessoas lá dentro são uma criança machucada. Todas são. Não que isso justifique as atrocidades dos comportamentos. Mas lá dentro tem uma criança machucada que eu quero me conectar. É isso que faz o terapeuta ter empatia por qualquer tipo de paciente, ok? E aí, como diz Carl Jung, não é o Jung, é o Jung, o também psicanalista, né, que rompeu ali com Freud e tal. O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambas sofrem uma transformação. Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso, ok? Que se conecta lá com a amígdala. A amígdala está aqui no cérebro, na imagem que eu estou mostrando aqui, acompanhem o ponteiro, né? E uma vez que ela lê informação como perigosa, informação perceptiva que entra, ela rebate. Essa rebatida faz uma ativação aqui de diversos mecanismos do nosso corpo que nós vamos ver. Chama-se eixo HPA, para os mais curiosos, hipófise pituitária adrenal, que libera lá uma série de hormônios e faz também a ativação, a partir dessa rebatida, do sistema nervoso. Percebam que nosso corpo é todo inervado, certo? O sistema nervoso central do nosso corpo, ele se ativa e se mobiliza a partir do alerta da amígdala. E é isso que nós vamos ver agora. Veja como uma coisa integra a outra. Memórias aversivas deixam a pessoa, a amígdala mais sensível, gatilhos externos e situações são lidas como perigosas, o corpo inteiro se mobiliza para a ação, e aí o comportamento da pessoa é um reflexo, tem a ver com toda esta ativação, ok? E aí nós vamos entrar no que o Porges chama do sistema polivagal. O sistema nervoso, ele tem diversas funções. Três, na verdade, aqui que interessam a nós. O sistema de engajamento social, o sistema de mobilização e o sistema de imobilização. Então, quando nós estamos em um ambiente seguro,
protegidos, calmos, tranquilos, com nossa mãe quando a gente é pequeno, no colinho dela, quando a gente não sente nenhuma ameaça do ambiente, não tem nenhum tigre ali, qualquer coisa do tipo, né? Nós estamos com a nossa casa protegidos, com alimento, nós estamos em um ambiente seguro. Ativa o que nós chamamos do mecanismo do sistema nervoso parasimpático, que tem a ver com a parte frontal do nervo vago. Nessa ativação do sistema parasimpático, é o que chama de relaxamento e digestão. A gente relaxa, a gente pode fazer a digestão dos alimentos, porque não faz sentido a gente estar no mecanismo de luta ou fuga, de perigo, e estar digerindo alimento. É por isso que alguns animaizinhos, quando eles têm algo na barriga e vem um bicho pegar eles, eles defecam, eles se urinam. Em tese, porque é liberado tudo em termos de processamento no corpo para voltar todas as energias ao sistema de luta ou fuga. Lutar contra aquele animal ou fugir daquele animal predador. Tá? Então, quando nós estamos num sistema seguro, quando nós temos, e aí pegando a primeira aula, lembra John Bowlby, vínculo seguro? Quando nós temos um vínculo seguro, lembra um macaquinho com a mãe aveludada? Macaquinho segurando na mãe aveludada, quando ele é colocado naquela sala que ele tem medo, ele tá com medo, ele tem perigo. Ele abraça a mãe e ele relaxa. Ele tem vínculo seguro, base segura. E neste modelo, quando nós estamos com o parasimpático pré-frontal ativado, nós conseguimos ter interação social, contato visual, troca afetiva, empatia pelo outro. A gente consegue viver a nossa vida emocional de casal, com o filho. Isso só é possível quando nós estamos em um ambiente seguro, protegido. Isso é importante porque muitos dos pacientes, devido à rotinha da bicicleta criada, às memórias amigdalares traumáticas, sensíveis a qualquer situação gatilho, lê como aversiva, esses pacientes pouco vão experimentar um ambiente seguro. Embora o ambiente esteja seguro, eles vão ler como ameaçador e perigoso. E eles nunca vão sair desse ameaçador ou perigoso, ou até do ameaça de vida. E eles não conseguem daí manter relações sociais, ter afeto, ter proximidade, continuidade nas relações. É isso que acontece. Em termos de sistema nervoso, nós temos que trazer o paciente para um ambiente seguro. E a terapia é este ambiente seguro. A relação terapêutica é este ambiente seguro que vai proporcionar o que faltou para o paciente. Aqui está a reparentalização em termos de sistema nervoso. Percebam, a gente está vendo a mesma coisa, só que sobre a ótica da memória, sobre a ótica do sistema nervoso, sobre a ótica do funcionamento do cérebro 3 em 1. Vocês conseguem entender? Vocês estão conseguindo integrar tudo? Onde que entra o vínculo seguro aqui? Fornecer essa base, fornecer esse ambiente seguro. O paciente só vai conseguir ter autonomia quando ele tiver segurança. Lembrem do macaquinho na mãe? Ele agarra a mãe. Módulo 1, quem não viu, assiste lá. Módulo 1. Ele agarra a mãe. E depois que ele tem um vínculo seguro, ele explora o ambiente. A pessoa só vai conseguir ter uma boa relação segura com outras pessoas, namorado, namorada, quando tiver uma base segura internalizada. Muitas vezes o terapeuta vai propiciar esse ambiente pela primeira vez. E através dos exercícios propostos pelo Jeffrey Young, exposição de memórias traumáticas, né, que a gente vai fazer através das imagens mentais, etc. O segundo sistema, que é quando o ambiente não está seguro, é o ambiente de perigo. Então, que tem a ver com o sistema nervoso simpático. Então, parasimpático é descanso e relaxamento. O sistema nervoso simpático é ativado pela amígdala. Quando a amígdala lê algo perigoso, ela rebate. Quando ela rebate, ela liga o sistema simpático. Perigo. E aí, há toda uma mobilização corporal para nós lutarmos contra aquele tigre que aparece na nossa frente. Tigre no sentido evolutivo, vocês lembram? O cérebro é formado há 2 milhões de anos no Paleolítico. Então, aparecia um bicho na minha frente, eu tinha que ter energia nas pernas, meu coração tem que bombear mais sangue, minha pupila dilata para aumentar meu campo de visão, eu fico com uma respiração mais ofegante para oxigenar mais, para eu conseguir correr, para eu conseguir lutar, ou seja, eu viro um guerreiro na hora.
A julgar se eu consigo enfrentar o inimigo, eu luto. Se eu acho que eu não consigo, eu dou no pé, saio correndo. É isso que os animais fazem. Vejam essas cenas aí de Discovery Channel, séries de animais Netflix, né? Um animal correndo atrás do outro. Mais ou menos isso. A gente ativa isso. Embora não tenha mais um tigre e um leão para nos comer, nosso próprio pensamento e cognição às vezes fica lançando tigres imaginários. Nossa, e se eu for mal na prova amanhã? Nossa, e se ele me expulsar? Nossa, e se ele me rejeitar? Nossa, e se meu namorado, que atrasou 30 minutos, me trocar por outra? Fico lançando leões imaginários. Minha amígdala fica rebatendo e eu fico ativando meu sistema simpático. Perigo, perigo, perigo. Meu corpo se prepara para a luta. Excitação corpórea, estresse, tensão muscular, medo, raiva, agressão. Tudo isso é o modo guerreiro, vamos chamar assim. Tá? Muitas pessoas ficam empacadas aqui. Algo mais grave ainda é quando eu saio do modo guerreiro e entro no modo ameaça de vida, perigo extremo. Isso também tem a ver com parasimpático, mas não é mais na parte frontal do nervo vago, e sim na parte dorsal. Aqui é como se eu fingisse de morto. Eu dissocio, eu congelo. Então, quando a pessoa daqui a pouco está sendo violentada e não tem saída. Quando o animal pega a presa. Então, tem lá o leão e o antílope. O antílope vê o leão, ativa a amígdala dele, sistema de perigo, ele sai correndo, 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 e o leão vai atrás. E o leão encurrala ele e pega ele. Entra num sistema de ameaça de vida. O animal finge de morto, dissocia, congela, para ver se o leão perde o interesse naquela presa. Tá? Então aqui é menos excitação corpórea, congelamento, desmaio, flacidez, dissociação. O coração bate bem devagar. A pessoa entra num estado de obnubulação, numbing em inglês, um certo topor é a melhor palavra, ok? Essa é a defesa mais primal ou aguda que os animais têm, ok? Isso pode ser, sei lá, uma cena de estupro, quando a pessoa está sendo violentada, um sequestro. A pessoa pode entrar, quando lê, como extremamente grave nesse estágio aqui, de dissociação e congelamento, certo? Então percebam, nós temos esses três modos de ativação. Quando tudo está seguro, nós estamos aqui no verde. Perigo, amarelo, e ameaça de vida, vermelho. Nós queremos chegar com o nosso paciente, trazer ele para um ambiente seguro. Através da relação terapêutica, através também de técnicas cognitivas comportamentais, gerando pensamentos alternativos, mostrando que o ambiente é seguro, vendo as evidências que é seguro, etc, etc, etc. Mas muito para Jeffrey Young, o recheio do sanduíche que tem a ver com imagístico e com experiencial. Experiências emocionais corretivas. De novo, a gente modifica experiências emocionais com novas experiências emocionais saudáveis. Isso é o mais potente, o mais quente que nós temos para trabalhar. Percebam, o ambiente seguro, e eu vou mostrar algumas fotos aqui que ilustram. O sistema de engajamento social, ele que possibilita uma vida plena. Não que nós, não, e um ponto importante é o seguinte, não que não seja saudável nós termos esses sistemas outros também, tá? Via de regra, quando nós estamos estressados, vamos ter uma apresentação no trabalho, estamos sendo assaltados, saímos tarde na rua de noite, nós queremos que isso aqui também funcione. Mas, prioritariamente, quando nós estivermos no ambiente seguro, nós temos que estarmos com o sistema de engajamento social. Então, isso tem que funcionar com uma certa sincronicidade, mas a gente sabendo puxar sempre para o ambiente de engajamento social, quando for o caso. Porque no sistema de engajamento social que a mágica acontece. Que a gente brinca, que a gente tem afeto um pelo outro, que a gente está relaxado, que a gente tem conexão, que a gente tem conexão. O cachorrinho deitado de barriga para cima é o maior sinalizador de que ele está seguro no ambiente, ele está se colocando vulnerável, né? Isso é um sistema de engajamento social. Perceba o engajamento de luta ou fuga. Quando eu estou fazendo exercício, é importante, eu estou ativado. Numa briga, ele está ativado. Nos animais, numa caça, numa disputa, quando eu estou jogando lá a final do campeonato de tênis na faculdade, com os amigos, esse sistema de mobilização está ativado. Ele não é de todo ruim, ok?
E aí nós temos o sistema de paralisia. Esses animaizinhos aqui, eles não estão mortos, eles estão fingindo de mortos. Que é o que eu falei na natureza, o cachorrinho fingindo de morto. Ou numa situação de violência para nós humanos, a pessoa dissocia, ela sai de si, ela não lembra como é que é a cena, ela não sente daqui a pouco o toque do agressor. Tudo isso tem a ver com dissociação, com paralisia, uma certa proteção até, ok? Então a ideia é que com o passar da terapia, haja a integração do cérebro emocional com o cérebro racional. Aquele cérebro do mamífero, da estrutura do sistema límbico, com essa do córtex, neocórtex. Deixa eu ler aqui para falar para vocês. Fazer com que... ok. Fazer com que, quando ativado, o esquema... Vamos traduzir aqui, nós não vimos ainda quais são os esquemas, né? Mas a ferida, a dor da infância, não venha com tanta valência, devido às experiências emocionais corretivas, essas que nós estamos experienciando. De uma relação terapêutica segura, etc. Ok? Também por habituação e dessensibilização. As próprias emoções. Ou seja, quando o paciente está voltando à cena de infância traumática, contando o que dói, como era triste, ao mesmo tempo ele está conseguindo melhor digerir esse evento. E ao mesmo tempo ele está fazendo um processo de habituação. Se eu tenho medo de algo dói, e eu fico me deparando com aquilo todo dia e encaro com uma certa coragem, aquilo começa a doer cada vez menos. Pensem num medo de cachorro, fobia de cachorro. Se eu me expor todo dia a cachorro, eu vou perder esse medo de cachorro. Assim também é com as nossas emoções. A gente é muitas vezes treinado um pouco pela sociedade, né, que fez sentir raiva, que fez sentir tristeza. Saia chorando na rua para ver o que acontece, as pessoas vão achar estranho. Saia gritando na rua para ver se não vai parar um camburão da polícia, te jogar lá para dentro, te levar para sei lá para onde, né? As emoções, elas não são muito bem expressas. Nós temos que ser um ser castrado, né? Um robozinho para a sociedade. E, enfim, vantagens e desvantagens de viver no coletivo do nosso contrato social, né? Antigamente, na Idade Média, por exemplo, as pessoas manifestavam muito mais as suas emoções. A partir da época do Iluminismo, houve a ideia de primazia da razão, ou seja, não mostre suas emoções, é feio, né? Só é autorizado no enterro de alguém e olhe lá, depois você tem que superar isso, né? Então, as emoções não são bem-vindas na nossa sociedade e a gente tende a reprimir elas. Dependendo de como foi a sua infância, também lá atrás, né? Fez sentir raiva do pai, é feio, não chore, vai ficar tudo bem. Tudo isso são mensagens que fazem assim, não sinta nada. E à medida que o terapeuta vai trabalhando a pessoa sentir e se habituar a sentir de uma forma segura com o terapeuta, ocorre também um processo de habituação e dessensibilização dessas emoções. E o paciente, com o passar da terapia, também começa a experienciar ter suas necessidades básicas supridas. Módulo 1, conexão, principalmente. Como é que tu está se sentindo? Como é que foi teu dia? Vamos olhar junto essa dor. O que essa dor comunica? Como que a gente pode resolver esses problemas juntos? Se precisar, me manda uma mensagem. Eu tô aqui. Eu gosto de ti genuíno. Tudo isso, de uma relação verdadeira, faz com que as necessidades comecem a ser atendidas e supridas. Se o paciente não tem com ninguém, ele vai ter com um terapeuta. E a partir daí, provando desse gostinho, ele vai querer explorar na sua vida. Ele vai ter mais coragem e a coragem vai superar o medo que ele tem de rejeição, por exemplo. E ele vai buscar o que ele não teve na sua infância no mundo, mas primeiro ele vai buscar na relação terapêutica. Isso gera empoderamento. E isso é a integração do cérebro emocional, que seria aqui essa parte, né, do coração, com o cérebro racional. Ou, na linguagem, existem várias linguagens, né, que a gente viu, as memórias implícitas com as explícitas. Outra linguagem, trazer o sistema nervoso para o sistema nervoso de luta ou fuga para o sistema de engajamento social. Este é o raio-x do que a gente vai trabalhar com o paciente. Agora, como nós vamos ver nos próximos módulos. Primeiro, no módulo 3, nós vamos falar sobre domínios e esquemas iniciais desadaptativos. Aqui a gente começa a falar sobre esquemas. Quais são os 18 esquemas iniciais desadaptativos propostos por Jeffrey Young, divididos nos 5 domínios esquemáticos?
aceitação e pertencimento, autonomia e desempenho, limites realistas, direcionamento às próprias necessidades, autenticidade, espontaneidade e lazer. Nós vamos ver os 18 esquemas direitinho, cada um deles tintim por tintim. Essa é uma aula-chave, portanto não falte, né? Essa é uma aula-chave do módulo 3. E depois dessa aula do módulo 3, nós vamos depois ver estilos de enfrentamento, que é como que a gente lida com esses esquemas, e aí a gente vai entrar na parte prática. Aqui começa a ficar quente a coisa. Como eu falei para vocês, começa a ficar, deixa eu falar com vocês maior aqui, começa a ficar uma ascendente aqui de crescimento em relação ao conteúdo quente. O pior do teórico já passou. Agora as próximas aulas elas vão começar a entrar no quente. O que é esquema, o que é domínio, o que é estilo de enfrentamento, como é que eu converso com o paciente, sessão inicial, tratamento e por aí vai. Espero que esteja sendo suportável até aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário no canal, isso ajuda muito a divulgar essa aula para outros, né, e ajuda muito, contribui para o esforço aqui da gravação da aula em si também, para ter mais visualização. Eu agradeço se você puder deixar um joinha, um comentário, qualquer coisa do tipo, tá bom? E obrigado por acompanhar, eu fico muito honrado de ter você aqui na comunidade do YouTube. Lembrando que a ideia é colocar vários cursos aqui, várias aulas, que normalmente eu coloco em pós-graduação, de graça, para todo mundo ter acesso, materiais educativos, materiais de filosofia, e depois a gente vai criando junto, eu vou criando umas enquetes aqui, a gente vai vendo por onde que a gente vai. Se a gente faz um super chat, se a gente faz supervisão de casos, se a gente, se a gente abre mais também para o público leigo que está acompanhando conteúdos de saúde mental, coloquem nos comentários aqui o que vocês querem, eu pego e gravo e a gente vai fazendo e construindo junto. Se a gente cria um grupo no WhatsApp, depois, enfim, vamos pensando junto a comunidade. Ainda é bem inicial, tá? Mas eu estou feliz em ter vocês aqui. Fazemos o pause aqui e nos vemos no módulo 3. Até lá!